5,42, o dólar, de novo, fechou em alta de 0,43%, cotado a R$ 5,82. Nosso repórter Eric Klein traz os detalhes para a gente ao vivo daqui de São Paulo. Boa tarde, Eric. Oi, Turci, muito boa tarde a você, a todos que estão conosco no radar. A moeda americana engatando aí a segunda alta consecutiva, os investidores de olho no ambiente externo, no efeito Trump, vamos dizer assim, né? O presidente norte-americano que bateu o martelo e reafirmou que a tarifa contra Canadá e México de 25% vai entrar em vigor a partir de 4 de março, também mais 10% de tarifa para a China e a Europa entrando nesta lista, entrando no alvo de Donald Trump, que já pensa em tarifar aí mais tarifas para os países da União Europeia. E tudo isso acabou pressionando o câmbio. E é o que a gente vai tentar entender com o Rodrigo Moliterno, que é o head de renda variável da Veda Investimentos. Está aqui conosco. Oi, Rodrigo, muito boa tarde para você. Obrigado pela participação. Podemos falar que o efeito Trump está pressionando o dólar? Boa tarde. Sim, acho que hoje o efeito Trump realmente está pressionando o dólar. Essa forma dele de governar, né, vou colocar tarifa e, obviamente, como você mesmo colocou, vai entrar em vigor as tarifas de México, de Canadá, mesmo após um período de negociação. Agora os holofotes se voltam para a Europa. Isso os investidores já começam a precificar o quanto dessas tarifas poderiam estar refletindo dentro da economia americana e na questão de inflação. E a gente sabe que uma inflação mais elevada vai demorar ainda mais para o Banco Central americano, o Fed, a voltar um início de queda dos juros. E isso daí, obviamente, mantendo um juros mais elevado, tende a atrair recursos para os Estados Unidos. Por isso que o dólar acabou tendo essa elevação, né, globalmente, o DXY, que é a cesta de moeda do dólar contra várias outras moedas, teve uma alta de 0,7 hoje, chegando a 107 pontos. Então, esse daí foi vamos chamar assim, a principal referência do dia para a alta do dólar. Junto a isso, obviamente, a gente tem as nossas questões internas ainda em relação ao nosso governo, da questão de popularidade, que vem caindo a popularidade do governo, e o mercado também fica preocupado com ações mais voltado para o populismo, para tentar recuperar essa popularidade, que isso vai acabar acarretando e impactando a nossa economia também, podendo bater também na inflação. Então, esse é o movimento do dia de hoje do dólar. Como o Rodrigo falou, como a gente tem aí ainda o Fed sem espaço para cortar juros, os investidores acabam deixando o dinheiro nos Estados Unidos, por exemplo, e não busca alternativas de países com juros mais elevados, como o Brasil, 13,25% de Selic, então continua mantendo o dinheiro por lá, por isso que o dólar acaba sendo pressionado. Aí, Bolsa de Valores de São Paulo. Muito volátil hoje, né? Abriu em baixa, reverteu esse movimento durante o dia, subiu e, neste momento, está andando de lado, praticamente estável, estava abaixo aí dos 125 mil pontos, a B3 ainda não fechou e a gente teve, né, Rodrigo, uma queda de braço, vamos dizer assim. A Embraer subindo 13%, os papéis da empresa, depois de um lucro aí triplicado no ano. Por outro lado, a gente teve a Petrobras puxando para baixo, depois de um balanço desastroso. Então, a gente está tendo essa queda de braço, vamos dizer assim, na Bolsa, e por isso a Bolsa patinando, andando de lado? Exatamente, né? Hoje dá para perceber que na Bolsa a gente está vendo aí o mercado se ajustando aí aos resultados, né? Como você bem colocou, o resultado da Embraer foi um bom resultado, uma perspectiva positiva para frente, então o papel tem reagido positivamente. Marfrig também vai na mesma toada, reportou um bom resultado, o papel também está subindo mais de 6%. Na contramão, justamente Petrobras, que tem um grande peso no índice, que reportou um resultado, vamos chamar assim, relativamente, operacionalmente, abaixo das expectativas, mas não foi isso exatamente o que acabou pesando mais vamos chamar nessa venda mais acentuada que as ações estão sofrendo hoje. E sim a questão do CAPEX, que ela gastou mais acima do previsto para o trimestre, né? Isso acabou impactando negativamente, porque diminuiu o fluxo de caixa livre, onde ela poderia distribuir em dividendos, então diminuiu dividendos também, e ficou algumas dúvidas. Será que esse CAPEX adicional que se gastou agora vai ser compensado para o ano que vem ou não? Então, o mercado está um pouco
desgostoso, né? Você vê hoje os grandes vendedores do papel foram casas gringas. Acho que o mercado faz um pouco daquele déjà vu do que foi os governos passados do PT, mas acredito que é momentâneo, não vamos voltar para aquela época, espero. Mas realmente hoje o dia está sendo de altos e baixos em relação aos resultados que foram anunciados aí pelas companhias. Mas a gente vê, por exemplo, uma bolsa abaixo dos 125 mil pontos. Essa liquidez é um movimento um pouco, vamos dizer, esquisito, né? A gente ainda está pagando o preço justamente dessa nossa insegurança, principalmente com o fiscal, né? Se a gente olhar para a Bolsa, pelos múltiplos e tudo mais, teria muito mais espaço dela estar talvez 130, 140 mil pontos, mas o que está nos segurando mais é justamente essa questão do fiscal que fica pesando, inflação elevada e uns juros altos também, que acaba sendo um impeditivo, não tem jeito. Tá certo. Rodrigo, queria muito agradecer a sua participação aqui no Radar. Uma boa tarde para você. Então é isso, Turci. Dólar já com fechamento aí em alta e a Bolsa de Valores, ainda vamos ver quem que ganha essa queda de braço, se é a Embraer puxando para cima ou se é a Petrobras puxando para baixo. Daqui a pouquinho deve encerrar aí o pregão, as negociações na Bolsa de Valores de São Paulo e nós vamos ter aí um fechamento final. Vale acompanhar e a gente vai voltar com essas informações durante a programação do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Eu volto com vocês ao estúdio, Turci.